Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, vai ser ranqueando pra vocês todos os meus lidos de suspense. Não tem muitos livros nessa lista, porque assim, eu não sou uma leitora tanto de suspense, apesar desse ser um dos meus gêneros literários favoritos, mas enfim, temos alguns nessa listinha. E antes do vídeo começar, não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, também se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo é vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali que é uma coisinha rapidinho pra você, mas que faz uma diferença gigantesca pra mim, e você vai fazer parte desse nosso clubinho literário aqui também. Ah, e também lembrando que todos os links de todos os livros vão estar na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais, então se vocês comprarem usando algum dos meus links, vocês não vão estar pagando nada mais por isso e vão estar apoiando aqui o canal. Então bora pro vídeo porque a gente não tem tempo a perder. Ah, e lembrando, antes de eu falar, né, sobre os livros pra vocês, que eu vou dar uma descrição um pouco breve dessa história, alguns porque já faz um tempo que eu li e não me lembro muito bem, né, da história detalhadamente, e também porque senão vai ficar muito longo o vídeo e aí vocês vão ficar meio sem paciência, né, me ouvindo falar sobre eles. Então, mas enfim, vamos para os livros. Eu coloquei os livros ranqueados, né, do pior ao melhor, ou seja, o melhor livro, né, de suspense que eu já li vai estar no final do vídeo e o pior vai estar aqui no comecinho. E o pior livro, assim, pra quem já acompanha aqui o canal, deve ser meio óbvio qual livro eu coloquei nessa categoria, né? Categoria não, nesse lugar? É, nesse lugar. Assim, porque eu falo bastante até que desse livro, assim, bastante mal desse livro, mas enfim. E o livro que eu estou falando é O Homem de Giz, que foi um livro que eu li lá no meu ensino médio, quando eu tava lá no terceirão. E assim, o livro é horroroso? Não, o livro não é horroroso. Mas eu achei o protagonista dessa história muito chato. Esse livro é narrado, né, em dois tempos diferentes. Quando o protagonista é criança, junto com os amigos dele, e quando ele é mais velho, que ele já é um professor de uma universidade, acho que é universidade ou escola, tipo, ensino médio, assim, eu não me lembro muito bem. E assim, ele mais velho é insuportável. Foi muito difícil me conectar com ele, porque assim, nós leitores, vocês sabem como é. Se a gente não gosta de um personagem, é muito difícil a gente se conectar com ele e se conectar com a história, porque a gente vai ficando assim, meu Deus, acaba logo, eu não aguento mais. E toda vez que ele falava alguma coisa, o que acontecia todos os capítulos, obviamente, eu ficava assim, ai, chega, vai pra outro lugar, entendeu? Assim, morre logo de uma vez, para de me encher o saco, então assim, foi complicado. A história em si é interessante, eu me lembro de quando eu tava lendo, fica muito tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Como assim? Porque ele tem fatos muito chocantes que acontecem durante o livro. Só que, na metade do livro, eu já não tava mais aguentando o protagonista e eu já tinha meio que descoberto quem tinha cometido todos os crimes durante o livro. Então, assim, vai ficar em último porque poderia ser muito melhor essa história e eu sinto que ele não foi desenvolvido do jeito que deveria. O próximo da lista é um livro que eu até não recomendo muito aqui pra vocês, eu não falo muito sobre esse livro. Na verdade, eu nem sei se eu já falei sobre esse livro aqui no canal, que é À Beira da Loucura. Ele é um livro, né, obviamente, de suspense, e é um suspense até que interessante, assim, eu fiquei bem presa nessa história em muitos momentos, mas em muitos momentos eu tava tipo assim, tá, anda, desenvolve, tipo, vai, anda logo, acontece alguma coisa, mas enfim. Dando um breve resumo sobre essa história, a protagonista desse livro vai estar voltando pra casa em um dia muito chuvoso e ela decide pegar uma rota diferente do que ela geralmente pega, que é tipo um atalho, assim. E nesse atalho, ela vai encontrar um carro parado e ela vê que ela pode, né, tipo assim, pode ser que alguém esteja precisando de ajuda. Então ela encosta o carro no acostamento e pensa se ela vai ajudar essa pessoa. Só que durante o tempo dela sair do carro, ela fica refletindo, será que aquilo ali não é uma armação pra fazer ela sair de dentro do carro? Então ela pensa assim, meu Deus, eu não vou sair, é alguém tentando armar, tentando me roubar, tentando fazer alguma coisa comigo. Então ela pega, entra de volta no carro e vai, tipo, e vai pra casa e fala assim, não vou nem comentar com meu marido porque eu nem era pra ter pego aquela rota. E aí no outro dia ela tá, tipo, esperando pra ir pro trabalho, ela tá vendo o noticiário e ela vê que na verdade tinha uma pessoa dentro daquele carro realmente precisando de ajuda. Era uma mulher que foi, né, assassinada e aconteceu um monte de coisas com ela dentro daquele carro. Então a protagonista ela começa a se sentir muito culpada pelo que aconteceu, mas também muito preocupada com ela mesma, porque ela pensa assim, meu Deus, a pessoa que estava cometendo o crime estava dentro do carro e ele provavelmente me viu parando ali. Então ela fica meio que paranoica pensando assim, meu Deus, essa pessoa tá vindo atrás de mim, essa pessoa vai fazer alguma coisa de errado comigo. E aí começa todo esse negócio de À Beira da Loucura, porque ela começa a receber umas ligações suspeitas,
ela começa, tipo, a casa dela é meio que invadida, as coisas estão fora do lugar de onde ela tinha botado. Então ela começa a ficar completamente paranoica. A protagonista começa a entrar, tipo, em parafuso, ela começa a ficar maluca. E aí, né, assim, vai ter algumas reviravoltas. O final desse livro realmente me surpreendeu, né? O plot twist da história inteira me deixou muito surpresa. Eu realmente não imaginava que aquilo ali seria o que estaria acontecendo, né? Então, eu achei um livro interessante. Não é perfeito, porque em muitos momentos eu tava um pouco sem paciência com a protagonista e com o resto das pessoas à volta dela. Mas foi um livro interessante. Não é o melhor, mas também não é o pior. O próximo da lista eu não tenho ele aqui físico, mas eu vou deixar a fotinho dele aqui do lado, que é Não Olhe Pra Trás. Não Olhe Pra Trás é uma coletânea de contos de terror, então tem vários contos de vários autores, o que eu achei muito interessante, porque assim, quando eu não gostava tanto de um conto, eu passava pro próximo e já tinha um conto que eu tava gostando um pouco mais. Todos os contos são muito interessantes, eu gostei de todos, assim. Não foram todos excelentes, mas tiveram contos muito bons dentro desse livro. Por isso que eu coloquei ele meio que mais ou menos no meio dessa lista, porque, tipo assim, tem contos muito bons e tem contos mais ou menos. Não tem nenhum conto ruim, mas tem contos mais ou menos. Então eu decidi deixar ele aqui no meio porque é meio que um limbo, assim. Inclusive, se eu não me engano, ele tem uma resenha lá no meu Instagram, então eu vou deixar, né, o meu arroba aqui caso vocês queiram ver a resenha, né, e saber um pouco melhor sobre cada conto. E vai estar lá no destaque resenha, se eu não me engano, então assim, é só vocês irem lá e clicando pra frente pra até chegar aonde vai estar esse conto. O próximo livro dessa lista eu li esse ano, inclusive, e o livro que eu estou falando pra vocês é A Influencer, que foi uma história interessante, assim, Tem momentos que eu gostei bastante desse livro e tem momentos que eu fiquei tipo assim, não tô gostando tanto assim. Ele é um livro que conta a história de uma influencer digital, né, ela é uma Insta-mãe, então ela compartilha, né, a vida dela e a vida dos filhos dela, né, da família em si. E assim, esse livro ele meio que gira em torno de, tipo, o perigo das exposições nas redes sociais. Tipo, o quanto você pode colocar a sua família e você mesmo em perigo por expor tudo nas redes sociais, por colocar cada minuto da sua vida, né, tipo, no Instagram, no TikTok, no Twitter, aqui no YouTube. Então, assim, ele meio que gira em torno disso. O que eu achei interessante porque eu falei assim, meu, eu queria conteúdo pra internet, então talvez eu me identifique um pouco com essa protagonista. Então, assim, foi interessante de ler, foi legal ver as partes dela sendo influenciadora, dela conversando com a família, da vivência dela e tudo mais. Só que eu sinto que os autores, porque são dois autores nessa história, focam muito na parte dela ser influenciadora e pouco no mistério em si. Ele é narrado, né, em 3 capítulos, que é um dessa influenciadora, do marido dela e da pessoa que cometeu o crime, né, que vai cometer o crime. E assim, eu queria que tivessem mais capítulos dessa pessoa, porque eu sinto que faltou isso, entendeu? Faltou o mistério, faltou a gente ficar meio que, assim, na ponta da cadeira lendo esse livro, sabe? Porque realmente o que vai acontecer, que vai ser todo aquele mistério, toda aquela investigação, essas coisas assim, lá depois de 80% do livro. Antes ele é muito devagarzinho, então eu sinto que por isso que eu não dei uma nota tão alta. E também porque o marido dela, que é o Dan, se eu não me engano, me encheu a paciência, porque assim, eu sentia que ele era muito invejoso com a mulher dele. O que realmente se confirmou lá pro final do livro, porque o final dele me confirmou todas as minhas suspeitas com o Dan sobre ele ser invejoso com a mulher dele. Então assim, é um livro interessante? É interessante, mas poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais bem desenvolvida a história. Por isso, inclusive, que eu dei 3,8 estrelas pra ele. O próximo livro agora, indo pro nosso top 3, né, o que eu inclusive achei muito interessante esse livro ter ficado em top 3, mas até que eu gostei bastante dessa história. E o livro que eu estou falando que é Mentirosos. Que é um livro muito interessante, ele é um suspense, assim, bem construído, que a nossa protagonista vai ter sofrido um acidente no verão dos 15 dela e ela não vai lembrar nada daquele acidente. Ela não lembra como aconteceu, ela não lembra quem estava com ela, se tinha realmente alguém com ela, ela não lembra como foi em si o acidente, então, tipo, ela meio que apaga essa memória na cabeça dela. Então, durante essa história, ela vai estar, né, tentando lembrar o que realmente aconteceu. E todo esse livro ele vai passar dentro de praticamente um ambiente só, que é a ilha do Sinclair, que é a família dela. Então ela vai estar convivendo nessa ilha com os primos, com as tias, ela vai estar, tipo assim, conversando com os primos dela, que são, né, os mentirosos mais junto. Na verdade, 2 deles são primos dela, e o outro é um carinha que ela tá afim, que é amigo da família. E ela vai estar, tipo, tentando descobrir, conversando com eles, mas o que aconteceu? Alguém me conta o que aconteceu, porque nenhuma pessoa pode contar pra ela o que aconteceu,
Porque toda vez que eles contam, né, pra ela tem, tipo, meio que um surto. Então os médicos recomendaram falando que era melhor ela descobrir sozinha o que realmente aconteceu nos Verão dos 15. O que eu achei bem interessante, assim, ele é um livro muito legal. Eu fiquei muito surpresa com o final, eu realmente não esperava que aquilo tivesse acontecido. Então, assim, foi um choque pra mim, como foi pra protagonista. Então foi um livro bem interessante. Eu dei 3,8 estrelas pra ele, se eu não me engano, o que não é uma nota ruim. Ele é um livro curtinho, tem 200 e poucas páginas, e eu sinto que 3,8 é uma nota justa para o que ele se propõe. Ele entrega um suspense rápido e cumpre muito bem o que ele propõe. Pelo menos eu gostei bastante de Mentirosos. Eu achei que eu não ia gostar, mas eu gostei. Agora vamos pro nosso top 2, que eu fiquei muito indecisa em qual livro que eu realmente colocaria nesse top 2. Porque os dois livros, né, que ficaram pro primeiro e segundo lugar, são livros com propostas bem diferentes que eu li e gostei muito. São dois livros favoritos meus de suspense. E eu tava muito indecisa em que livro que eu colocaria, qual livro seria o melhor pra ficar em primeiro e qual ficaria em segundo. E o que eu decidi pra ficar em segundo é V-Write, da Colleen Hoover. Que pra quem não conhece, V-Write é uma história que vai te chocar. Assim, a melhor descrição que eu posso fazer sobre esse livro é um livro chocante. Dando um breve resumo sobre esse livro, nós vamos ter a nossa protagonista que vai ir para casa de uma autora para poder dar continuidade à série de livros dela. Essa protagonista, ela foi contratada pelo marido dessa autora porque a autora que escrevia essas séries, que é V-Write, não pode mais dar continuidade aos livros dela porque ela sofreu um acidente e ficou acamada. Então ela vai lá para casa dela para poder pegar umas ideias e também entender mais ou menos como funciona a cabeça da autora. Lá, ela vai encontrar, né, dentro das coisas do objeto pessoais, no escritório da V-Write, ela vai encontrar um manuscrito que tem umas coisas extremamente perturbadoras e que, claro, obviamente, nunca foi publicado. Esse manuscrito conta a história da V-Write conhecendo o marido dela, conta a história do casamento dela, conta a história de, né, quando ela descobriu que estava grávida, quando as filhas dela nasceram e tudo mais. Toda essa história, essa trajetória de vida da V-Write. Dentro desse manuscrito tem coisas completamente perturbadoras que, assim, enquanto eu lia, ia me dando um embrulho no estômago. Assim, ele é um livro que vai te dar um embrulho no estômago, vai te fazer ficar desconfortável. É uma história muito interessante, assim, eu gostei muito do mistério que envolvia o livro inteiro. Ele, apesar de ser um livro que me deu muito desconforto, foi um livro que eu gostei bastante. E realmente, a cada momento que tinha partes do manuscrito, eu ia ficando mais surpresa com o que estava acontecendo. São muitos fatos chocantes que a Colleen joga na nossa cara, né? Então, assim, é um livro muito interessante. É isso que eu posso dizer pra vocês, porque se eu for falar muito sobre V-Write, eu vou acabar dando spoiler pra caso alguém queira ler. Então, é melhor eu deixar mais no ar, assim, falando que é um livro que vai te dar um desconforto. E o último livro que talvez eu imagine que algumas pessoas vão querer me xingar e me processar por eu colocar esse livro como o primeiro lugar no livro de suspense, porque ele é um livro 8 ou 80. Metade da internet odeia com todas as forças esse livro e metade da internet gosta muito desse livro ou ama que nem eu. E o livro que eu estou falando pra vocês é A Garota do Lago, que assim, antes de vocês começarem a tacar pedras em mim, esse foi um dos primeiros livros de suspense que eu li e que eu fiquei completamente imersa na história. Pra quem não conhece, A Garota do Lago, ele é narrado em dois pontos de vista, que é o ponto de vista da vítima e de uma repórter, não sei se ela é realmente uma repórter policial, mas é porque ela tá escrevendo um artigo sobre esse crime que aconteceu. Então ele é narrado, né, pela vítima, como eu falei pra vocês, e por essa repórter. Então ele vai narrar entre passado e presente, momentos, né, antes de acontecer o crime, né, e o assassinato da nossa protagonista, com depois do que aconteceu, que é aí essa repórter tentando descobrir o que aconteceu, né, com essa menina. A Becca, que é a menina que sofreu, né, que foi assassinada, né, ela é uma protagonista muito interessante, assim, em alguns momentos eu ficava com um pouco de raiva dela, porque ela é meio mimada em alguns momentos, mas ela é uma protagonista muito interessante, e assim, todo o passado da Becca, ele é muito envolto de muito mistério, porque a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo. Porque a protagonista em si, ela esconde um pouco de coisas de nós leitores. E a outra protagonista, que é Kelsey, eu acho que é Kelsey? É, Kelsey, que é repórter, ela também tem um passado que, de algum modo, se interliga com a protagonista pelo que aconteceu com ela. Eu não vou falar tanto sobre esse livro, porque ele é um livro que, apesar de não ter tantas páginas, é uma história muito intensa, acontece muitas coisas. O primeiro capítulo, inclusive, é contando, né, e mostrando pra gente o que aconteceu, mas sem mostrar quem está cometendo o crime.
Então, assim, por isso que a gente fica meio, meu Deus, o que vai acontecer agora? Quem que é a pessoa? Porque a gente passa o livro inteiro assim, é você? É você? Não, agora é você. Foi você que fez isso. Então, tipo assim, meio que fica... Sabe, um mistério, a gente tentando descobrir quem que foi que realmente fez aquilo. Eu tinha umas suspeitas de quem poderia ter sido a pessoa que cometeu o crime. Em alguns momentos eu duvidava daquele personagem, mas em alguns momentos eu falava, não, não foi essa pessoa, não pode ter sido. E foi aquele personagem que eu tava imaginando que poderia ter sido. E, assim, ele é um livro também chocante, ele é uma história interessante, ele não fica só no mistério, ele vai dando uma fugidinha, contando mais sobre a vida da Becca. Na parte da Becca não é tanto mistério, mas é mais a gente ficando meio paranoico, tentando descobrir quem que é a pessoa que pode ter sido a pessoa que fez aquilo, porque a Becca conhecia a pessoa que fez aquilo com ela, então meio que a gente fica imaginando quem que foi de vocês todos que estão aí que fizeram aquilo. Ele é um livro interessante, com coisas chocantes, assim, mas enfim, ele é um livro muito bom, que eu gosto muito, e eu fico muito triste quando as pessoas falam mal desse livro, porque ele é muito... Assim, eu gostei muito dele. Bom, o meu ranking foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês discordam de algum momento, né, desses livros, tudo bem, vocês podem comentar aqui se vocês quiserem, se vocês discordam de alguma coisa no meu ranking. E também me indiquem mais livros de suspense, porque eu tô precisando ler mais suspense, e eu não sei tantos livros assim. Eu tô querendo ler A Paciente Silenciosa, A Empregada, mas ainda não sei muito bem qual vai ser a minha próxima leitura de suspense, então... Se vocês tiverem algum pra me indicar, coloquem aqui nos comentários. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, também se inscrever no canal e ativem o sininho também pra não perder as notificações. Mas então é isso, um beijo no coração de vocês, tchau!